Essa é uma simples rocha. Uma rocha encontrada a milhões de quilômetros de distância, no planeta vermelho, Marte. Mas se você olhar bem no centro, nessas pequenas manchas escuras, ali, bem ali, você pode estar vendo os vestígios de vida marciana ancestral. Ou, pelo menos, é a explicação mais eletrizante que temos até agora. Isso é o que a NASA revelou em um anúncio que abalou o mundo em setembro de 2025. Very well could be the clearest sign of life that we have ever found on Mars. Muito bem, pode ser o sinal mais claro de vida que já encontramos em Marte. A evidência mais nítida já descoberta de vida alienígena, e está dentro de uma amostra de rocha coletada pelo rover Perseverance. Mas o que há nessas manchas que grita vida em outro planeta? É uma história complexa, cheia de reviravoltas e mistérios que desvendaremos juntos, agora. E acredite, o que você vai descobrir aqui pode mudar tudo o que você pensa sobre o universo. Primeiro, vamos ao palco dessa descoberta monumental. A cratera Jezero, o local de pouso do rover Perseverance da NASA, o explorador robótico mais avançado que já enviamos para o planeta vermelho. A escolha de Jezero não foi por acaso. Há bilhões de anos, acredita-se que esta bacia circular fosse um vasto lago de água líquida. E a prova? Essa lacuna na borda da cratera. Uma cicatriz geológica clara de um rio que desceu das terras altas, desaguando no lago. Foi exatamente na foz desse antigo rio que o Perseverance pousou em 2021. E foi ali que a NASA apostou todas as suas fichas, esperando encontrar algo extraordinário. Se a vida existiu em Marte, seria aqui. Mas mesmo com o local perfeito, a busca não foi fácil. Foram 3 anos de exploração incansável, até que o Perseverance, finalmente, se deparou com esta rocha singular, emergindo da areia. O que a torna tão especial? Esse padrão escuro e repetitivo que serpenteia por sua superfície. A NASA os apelidou de sementes de papoula para os pontos menores e manchas de leopardo para as formas maiores. Para você ter uma ideia da escala, a foto que você está vendo agora é um zoom extremo. As maiores manchas de leopardo têm apenas 1 ou 2 milímetros de diâmetro. Estamos falando de vida microscópica, micróbios, bactérias, pequenas demais para serem detectadas diretamente pelo Perseverance. Então, o que estamos procurando não são os seres em si, mas as evidências que eles deixaram para trás. E é exatamente isso que essas manchas escuras representam. Um subproduto, um resíduo da atividade microbiana. Em termos mais simples, isso é cocô marciano fossilizado. Ou, pelo menos, é a explicação mais provável que temos. A primeira coisa que a NASA fez, depois de identificar esse padrão misterioso, foi enviar o braço robótico do rover. Uma suíte completa de instrumentos científicos foi acionada para desvendar o que estava acontecendo ali. As observações iniciais foram reveladoras. Esta é uma rocha sedimentar. Isso significa que ela se formou lentamente, ao longo de milhões de anos, à medida que o rio depositava camadas de minerais no solo lamacento. Com o tempo, essas camadas foram compactadas sob seu próprio peso. O rio secou e a lama endureceu, transformando-se em pedra. Na Terra, rochas sedimentares são verdadeiros tesouros de fósseis. Restos de plantas e animais ficam presos nessas camadas, preservados pelo processo de endurecimento. O mais surpreendente sobre esta rocha marciana? Ela contém algumas das rochas sedimentares mais jovens que a NASA já encontrou em Marte. Cerca de 3 bilhões de anos. Isso amplia a janela de Marte habitável, nos dizendo que a vida pode ter existido aqui e na Terra ao mesmo tempo, desenvolvendo-se de maneiras muito semelhantes. Mas para ter certeza, precisamos ir mais fundo. Esta é uma selfie tirada pelo Perseverance em julho de 2024. A equipe já sabia que este seria um momento histórico. Ali, no centro da imagem, está a rocha. E aquele pequeno círculo branco?
é o local onde a broca do rover cortou e extraiu uma amostra. Uma amostra que, quem sabe, um dia poderá ser trazida para a Terra para estudos ainda mais detalhados. Mas voltaremos a isso mais tarde. Em Marte, o Perseverance nos forneceu descobertas iniciais que chocaram os cientistas da NASA. O rover identificou 2 minerais à base de ferro dentro das manchas de leopardo, vivianita e greigita. E aqui na Terra, encontramos esses minerais em padrões semelhantes, frequentemente associados à vida microbiana, também conhecida como bactérias. Especificamente, vivianita e greigita são encontrados na presença de plantas e animais em decomposição. Micróbios vêm, devoram essa matéria orgânica morta e, como subproduto, criam esses minerais ricos em ferro. É, basicamente, micrococô. E não precisamos de um animal morto em Marte para alimentar esses micróbios. Precisamos apenas de 2 blocos construtivos desse animal. É isso que as bactérias comem. Chamamos isso de matéria orgânica. Agora pare e pense. 96% da sua massa corporal é composta por apenas 4 elementos-chave: oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Sabemos que Marte contém matéria orgânica, especialmente em regiões de crateras, onde foi exposta por impactos de asteroides. Mas muita matéria orgânica foi encontrada dentro da mesma rocha que continha as manchas de leopardo. No entanto, isso, por si só, não significa vida. Por isso, a busca por mais evidências. E é aí que a vivianita e a greigita se encaixam. Agora temos os ingredientes para a vida e temos o subproduto da vida. Então, para ligar os pontos, deve haver vida em Marte, certo? Bem, não é exatamente o que a NASA está dizendo. Eles estão sendo cuidadosamente otimistas, mas não definitivos em seu anúncio. E há uma boa razão para isso. Voltemos a 1996. O presidente americano Bill Clinton anunciava a descoberta do que parecia ser uma forma de vida fossilizada dentro de um asteroide marciano que caiu na Terra, na Antártida. O que encontraram realmente parecia um pequeno verme. Mas uma análise mais aprofundada revelou que era um processo não biológico. Apenas água interagindo com a rocha, criando uma estrutura semelhante a um verme. Ter o presidente anunciando vida alienígena e depois descobrir que é apenas uma rocha esquisita? Não é uma boa imagem. A NASA cometeu um erro semelhante 20 anos antes, durante as missões Viking de 1976. Foi a primeira vez que o programa espacial americano pousou em Marte, e os cientistas estavam desesperados por sinais de vida. A sonda Viking realizou um experimento simples. Pegou uma pequena quantidade de solo marciano e injetou-o com uma mistura de água e nutrientes. A ideia era que, se houvesse micróbios vivos no solo, eles beberiam a água, comeriam o alimento e criariam um subproduto, como o que estávamos falando. Nesse caso, a NASA procurava especificamente a liberação de dióxido de carbono. E foi exatamente isso que encontraram. Após a adição da água nutriente ao solo, ele produziu gás carbônico, o que indicaria um processo biológico. Por um momento, os cientistas pensaram que haviam provado a existência de vida alienígena, mas a celebração não durou muito. Embora a biologia alienígena seja uma explicação para o gás carbônico, não é a única. Existem muitas combinações químicas que podem produzir gás carbônico. Pense em adicionar vinagre ao bicarbonato de sódio. Nenhuma dessas coisas está viva, e não havia evidência de material orgânico nas amostras de solo da Viking, o que significa que não havia ingredientes para a vida existir em primeiro lugar. Então, tudo o que tinham era um pouco de gás carbônico, e o experimento foi rotulado como inconclusivo. O astrônomo Carl Sagan cunhou uma frase muito importante em seu programa de televisão Cosmos, nos anos 80. Afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E é exatamente essa a rota que a NASA está seguindo com sua mais recente descoberta em Marte. Nos anos desde que as manchas de leopardo foram descobertas,
Cientistas de todo o mundo têm tentado provar que esta não é uma descoberta de vida alienígena. Olhe quantos nomes estão incluídos neste artigo de pesquisa. Se a evidência resistir a um escrutínio extremo e nenhuma outra explicação razoável puder ser encontrada, então, e só então, poderá ser considerada extraordinária. E é onde estamos agora. Existem apenas duas outras explicações potenciais para as manchas de leopardo que poderiam refutar a teoria alienígena. A primeira delas, a reação a altas temperaturas. Os padrões escuros poderiam ter sido formados por água muito quente, entre 150 e 200 graus Celsius, que interagiu com a rocha bilhões de anos atrás. Mas a superfície de Marte é fria, e não há evidências que sugiram que este leito de rio tenha sido submetido a altas temperaturas de qualquer tipo. Além disso, sabemos que a Vivianita, especificamente, só pode se formar em baixas temperaturas. Ela teria sido destruída pelo calor se ele tivesse existido. Então, isso provavelmente não aconteceu. E a segunda teoria concorrente, a reação à água ácida. As manchas poderiam ter sido formadas por uma exposição muito prolongada a um líquido altamente ácido, mas não há outras evidências na rocha que sugiram que ela foi coberta por ácido. Na verdade, eles também descobriram um mineral chamado olivina na mesma rocha, e a olivina não pode se formar em um ambiente ácido. Então, isso também provavelmente não aconteceu, e isso nos deixa com os micróbios alienígenas. Neste caso, é a única teoria que não pode ser refutada. Pelo processo de eliminação, é a teoria mais provável de estar correta, o que significa que, pela primeira vez na história, podemos dizer com confiança que provavelmente havia vida em Marte. E isso, meus amigos, é selvagem. Significaria que a vida não é exclusiva da Terra. Você não precisa de um conjunto incrivelmente raro de circunstâncias para que esse processo comece. Tudo o que você precisa são os ingredientes-chave, basicamente, água líquida e matéria orgânica. E em qualquer lugar do universo onde encontrarmos esses ingredientes, encontraremos vida. Mas, infelizmente, ainda não podemos dizer isso com 100% de certeza. E isso porque sabemos que a evidência não está completa. Há um limite para o que os instrumentos a bordo do Perseverance podem nos dizer. É um laboratório de pesquisa móvel que foi lançado ao espaço e pousou em Marte. Ele pode fazer muito, mas não pode fazer tudo. Há muitos outros testes que poderíamos realizar nas manchas de leopardo, se tivéssemos acesso à amostra aqui na Terra. Mas não temos, e pode demorar um tempo, ou talvez nunca, até que tenhamos. O Perseverance coletou 27 núcleos de rocha da cratera Jezero e de seus leitos de rios circundantes. Ele os corta e os armazena em tubos de metal, que são então deixados na superfície. O plano sempre foi que outro rover marciano seguiria em um futuro próximo para coletar as amostras, carregá-las em um veículo de retorno que decolaria de Marte e, eventualmente, pousaria na Terra com as rochas a bordo. O retorno de amostras de Marte é complicado e caro. No momento, o governo dos Estados Unidos não quer pagar o custo para a NASA completar a missão. Eles preferem que outra pessoa o faça. E embora a NASA tenha mais experiência em pousar em Marte do que qualquer outra organização no mundo, na verdade, a única outra agência espacial que já pousou com sucesso em Marte é a China. Os chineses têm sua própria missão de retorno de amostras de Marte planejada. Ela está programada para ser lançada em 2028 e chegar de volta à Terra com a rocha marciana em 2032. Os chineses podem pagar. Eles provavelmente têm a capacidade técnica para realizar isso. E agora, eles sabem exatamente onde procurar a primeira evidência real de vida extraterrestre. Não que realmente importe quem descobre o quê, certo? Isso é sobre ciência. Mas também importa, não importa? Esta é uma ciência que mudará tudo o que pensamos saber sobre a vida e o universo. E a NASA está tão perto, mas tão longe,
Mas é importante lembrar que nada disso é impossível. O dinheiro está lá. Precisamos apenas da vontade coletiva de gastá-lo em um projeto que será difícil, que pode falhar, e que terá um cronograma que se estende além de um ciclo eleitoral de 4 anos. Então, muito bem pode ser que uma descoberta como esta, a primeira evidência real de vida extraterrestre, seja exatamente o que precisávamos neste momento para lembrar as pessoas no comando que a ciência da NASA é importante, que vale a pena investir nela. De uma forma ou de outra, a verdade está lá fora. Tudo o que precisamos fazer é ir lá e buscá-la. E você? O que pensa sobre a possibilidade de vida em Marte? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se você ficou fascinado com essa história e quer continuar acompanhando as maiores descobertas do universo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like se você aprendeu algo novo hoje e compartilhe este vídeo com seus amigos para espalhar essa notícia incrível. Sua participação nos ajuda a explorar ainda mais os mistérios do cosmos. Até a próxima!